Ao vivo. Oi, pessoal, boa noite. Vou esperar vocês entrarem aí, a conexão acabou de ser estabelecida. Oi, para quem foi entrando, boa noite. Esse é o nosso primeiro talk do ano e depois de uma sequência aí que a gente ficou sem bater esse papo, né? Oi. Então vamos retomar aqui. Sejam bem-vindos todos, para quem já participou de talk comigo e também para aqueles que estão vindo pela primeira vez participar. Vai ser um prazer aqui a gente poder conversar um pouquinho. Eu sou médica e trabalho na área da medicina metabólica e funcional e tenho uma experiência clínica aí já há algum tempo com pacientes, pessoas que querem, né, desde trabalhar na prevenção e melhora de qualidade de vida, minimizar, né, o surgimento de doenças crônicas futuras, até aqueles pacientes e pessoas, né, que já estão no espectro um pouquinho mais avançado e que já chegam com alguns diagnósticos de doenças crônicas, ou que às vezes não tem nome, né? Não chega assim com um diagnóstico estabelecido, mas já vem aí há muito tempo com sinais e sintomas crônicos. Então, tendo em vista essa experiência clínica e também a minha experiência pessoal há anos aí com dois diagnósticos, né, de doença autoimune, que são a Hashimoto e a gastrite atrófica autoimune, eu acabei desenvolvendo, né, esse curso que é do programa Patrimônio Saúde, Borboletas no Estômago, porque o objetivo é exatamente compartilhar e difundir um pouco mais esse conhecimento para um melhor tratamento dessas questões digestivas que envolvem desde má digestão, com sintomas gastrointestinais, até doenças, né, e num espectro um pouco mais avançado que já se estabeleceu, né, como gastrite, autoimune ou não, né, refluxo e muitas vezes um acometimento até mesmo intestinal que a gente espera mesmo que aconteça na evolução desses problemas. Se pegou o estômago, não vai ficar no estômago, isso aí vai acabar acometendo o trato gastrointestinal como um todo. E também outros órgãos sistemicamente, porque aquilo que acontece no intestino não fica só no intestino, né? Realmente extrapola aí e ganha uma dimensão sistêmica. Então, tendo em vista isso e observando, inclusive, que os pacientes chegam assim, praticamente 100%, gente, com tratamento errado, né? Ou chegam sem tratamento, mesmo já tendo passado por vários profissionais, ou chegam com tratamento errado mesmo, em uso de medicações que pioram a evolução desses problemas. Então, desenvolvi esse curso pensando nisso, né, de oferecer para as pessoas a oportunidade, mesmo se não forem meus pacientes, que é óbvio que eu também não vou dar conta de atender todo mundo, né, mas facilitar o manejo, porque muita coisa também dá para fazer sozinho, né? A rotina, no dia a dia. Então, tem essa parte do conhecimento, bem como um conhecimento que vai auxiliar vocês a escolherem melhor os profissionais para terem ao lado de vocês nesse caminho aí de remissão, de ajuste do metabolismo, de ajuste dessa parte do sistema digestivo como um todo. Tá bem? Então, é mais ou menos isso. Hoje, então, a gente está dando início a uma sequência de talks que a gente vai fazer pelo menos ao longo de janeiro, tá? Toda semana, a princípio, vai ter um talk aqui na página. A gente está começando hoje, então nós vamos aí até o final de janeiro com talks, sendo que nos dias 24 e 25 de janeiro, nós vamos ter 2 aulas gratuitas, que são já 2 aulas desse curso do programa Patrimônio Saúde Borboletas no Estômago, tá? Então, eu coloquei há pouco tempo, ainda hoje no Story, um linkzinho que a gente já disponibilizou na bio. É um link em que vocês podem já fazer um cadastro para terem mais informações sobre o curso e, inclusive, vão receber o link dessas aulas ao vivo, que vão ser no dia 24 e 25 de janeiro, tá? Então, já está disponível no link na bio.
No dia 25 de janeiro, a gente vai abrir as inscrições para esse curso, tá? Vai ser quando a gente vai disponibilizar aí as inscrições efetivamente, tá? Então, até lá, vou explicando um pouquinho mais e a gente vai conversando mais sobre o assunto. Vamos ter oportunidades nesses talks, né, de falar não só sobre o tema, mas tudo que está envolvido também, né, de uma forma assim ampla. E aí a gente combina com essas 2 aulas gratuitas, tá bem? Então, para quem já quiser acessar o conteúdo, fique aí à vontade, vai ser um prazer já ter vocês junto, tá? Bom, entrando especificamente no tema de hoje, que é sobre sensibilidades alimentares, por que eu escolhi esse tema? Porque ele está na base, é um dos fatores que está super envolvido com o surgimento de doenças crônicas, inclusive doenças autoimunes, mas não só autoimunes, né? Doenças inflamatórias crônicas, via de regra, têm em sua base hipersensibilidades alimentares. Por quê? Porque essas hipersensibilidades alimentares, elas levam a uma inflamação sistêmica, muitas vezes mediada pelo sistema imune. Tá? Então, assim, de uma forma geral, os alimentos, mesmo aquilo que a gente considera saudável, frutas, legumes, verduras, proteínas, tá? Eles são compostos por várias partículas, né? Tem vários compostos ali neles e muitas vezes, por diversos motivos que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, nosso organismo pode reagir a esses compostos, seja com uma reação imunomediada ou não. Então, esse tipo de reação que acontece de forma inadvertida, né, que a gente pode pensar assim, que isso não deveria estar acontecendo, esse tipo de reação que acontece com a ingestão de algum alimento, a gente chama de reação adversa ao alimento, né? Esse seria o nome correto, são reações adversas. E nesse grupo de reações adversas, entram aí reações que são tóxicas, porque às vezes o alimento tem algum tipo de contaminação, como proliferação bacteriana, tem alguma toxina. Então, esse é um tipo de reação que a gente chama de reação tóxica. E tem aquele grupo de reações não tóxicas. Dentro desse grupo, a gente tem 2 subgrupos super importantes, que são os grupos de intolerâncias alimentares e o grupo de hipersensibilidades alimentares. Vamos conversar um pouquinho sobre esses 2. É claro que hoje a gente vai dar uma pincelada, tá? Sobre esse tema. Não tem como eu esgotar isso aqui no tempo que a gente tem aqui pro talk, tá? Inclusive, no curso do programa Patrimônio e Saúde, no primeiro módulo que eu fiz, que foi o ano passado, Comércio pelo Intestino, eu dei uma aula inteira só sobre esse tema. E aí destrinchei e apresentei, né, os alimentos que mais têm chance de desencadearem esse tipo de reação. Então, hoje não vai dar pra gente falar sobre isso tudo, mas eu vou expandir um pouco mais o conceito para vocês entenderem e aplicarem, né, na vida de vocês, começarem a observar um pouco mais, e a gente pode ver se consegue dar continuidade com um pouco mais aqui nos stories, em outros talks, e eu vou retomar esse tema de uma forma um pouco mais aprofundada também no Borboletas no Estômago. Tá bem? Bom, então assim, só retomando esses grupos, essa divisão que eu comentei com vocês que existe aí, que são das intolerâncias alimentares e das hipersensibilidades alimentares. As intolerâncias, gente, que muita gente erradamente chama de alergia, normalmente ela é fruto de uma incapacidade digestiva, por exemplo, uma insuficiência enzimática. Então, qual que é o exemplo clássico desse tipo de intolerância? A intolerância à lactose, que algumas pessoas chamam de alergia à lactose, mas isso não é alergia. A rigor, no termo conceitual, isso não é uma alergia, é uma intolerância. Por quê? Porque é uma incapacidade, é uma insuficiência de digerir de forma adequada o carboidrato, o açúcar, né, presente aí no leite, que é a lactose. Essa reação não tem participação no sistema imune. No começo não tem, embora
frequentemente, mesmo as intolerâncias alimentares possam levar a quadros de hipersensibilidade alimentar, que é o que eu vou explicar, né, agora para vocês, com participação do sistema imune. Por quê? Porque as intolerâncias costumam levar a quadros de desbiose, inflamação da mucosa intestinal, né, alteração de todo o perfil ali do intestino, e isso muitas vezes pode gerar, por exemplo, quadros de hipermeabilidade intestinal e desencadear também respostas no sistema imune. E com isso levar a hipersensibilidades alimentares. Mas a rigor, a intolerância no começo não tem participação de sistema imune. As hipersensibilidades alimentares, que estão nesse outro grupo aí, dessas reações adversas aos alimentos não tóxicas, elas têm participação de sistema imune. E são diferentes vias, então eu não vou explicar aqui cada um desse tipo, né, desses tipos de sensibilidades alimentares. Tem aqueles, por exemplo, que tem participação no sistema complemento, que tem participação de formação de autoanticorpos, de IgG, de IgM, tem outros que não têm participação de anticorpos. E aí a gente tem, por exemplo, algumas classificações, tá, desses tipos de hipersensibilidades. Habitualmente são divididos em 1, 2, 3 e 4. Tem muita gente que chama esse grupo aí de hipersensibilidades também como se fosse alergia alimentar. Não é o termo correto. Por quê? Porque normalmente quando a gente está falando de alergia alimentar, a gente está falando de um tipo específico de reação mediada pelo sistema imune, que tem um envolvimento, por exemplo, de IgE, de liberação de histamina, são respostas mais rápidas. Então, assim que o paciente, por exemplo, tem contato com o alimento, ele desencadeia muito rápido a resposta, a alteração e os sintomas, né? Então, isso aí classicamente, e no termo assim científico mesmo, isso aí que seria alergia, né? Mas tem outros tipos dessas reações de hipersensibilidade alimentar que não são assim. Não são, então elas não são alergias. Por isso que o termo correto são hipersensibilidades alimentares. Mas, como eu disse, tem a participação do sistema imune. É por isso que muitas vezes alguns testes disponíveis no mercado são aqueles testes de exame sanguíneo que pesquisa IgG, IgM, porque está pesquisando algum tipo de reação alimentar dessas aí com formação de altos anticorpos, entenderam? A reação primeiro com a formação de anticorpos aos alimentos e depois desencadeando formação de autoanticorpos. Então, o certo é chamar de hipersensibilidades alimentares desse grupo aí. Como eu disse, esse grupo aí tem a participação da ativação do sistema imune e os sintomas, gente, dentro desse grupo aí, exceto, por exemplo, para o que conceitualmente o tipo de reação alérgica, a maioria dos outros, que a alérgica tem um padrão de resposta e de sintoma mais imediato, para as demais, os sintomas desencadeados por esse tipo de reação não costumam ser imediatos. São sintomas que demoram a aparecer. Por isso que a gente chama esse tipo de reação de hipersensibilidade alimentar tardia, porque ela demanda um tempo para ser estabelecida, para ter todo esse movimento de formação e ativação do sistema imune, de formação muitas vezes de anticorpo e de surgimento do sintoma. O sintoma não é imediato e esse sintoma não é necessariamente no trato gastrointestinal, diferente lá daquelas reações que eu comentei com vocês que são de intolerâncias alimentares. Normalmente, as intolerâncias alimentares, elas vão desencadear sintomas no trato gastrointestinal. Então, é diarreia, formação de gases, às vezes tem dor, refluxo. Então, e é uma coisa mais rápida, né? Para quem tem uma intolerância, por exemplo, como eu disse aí, a lactose clássica, às vezes é assim, ó, comeu, puf, na mesma hora, já tem ali sintoma poucas horas depois. Para pacientes, pessoas, né, que têm hipersensibilidade alimentar, não. Esse tipo de reação já demora
normalmente um pouco mais, por isso que a gente chama de tardia, entendeu? E qual que é o pulo do gato, assim? Como são reações tardias, a gente está falando de reações, sintomas, que muitas vezes são fora do trato gastrointestinal. Então são, por exemplo, reações em pele, em nariz, otite, ouvido, aquela coceirinha no ouvido que você não sabe de onde que ela tá vindo. Aquilo lá muitas vezes é um quadro de reação de hipersensibilidade alimentar. Então, assim, são manifestações inespecíficas fora do trato gastrointestinal que podem demorar até dias. A gente tá falando aí de algumas reações que podem demorar até 3 dias, pra vocês terem noção, 3, 4 dias para surgirem. E aí, é claro que isso dificulta muitas vezes o diagnóstico, né? E até mesmo a percepção e associação da pessoa, né? Principalmente hoje em dia que a gente não tá habituado e ensinado a se auto-observar, a olhar para dentro, né? A ter uma atenção mesmo para aquilo que está acontecendo com o nosso corpo, isso passa desapercebido. Então, você come um alimento e você nem lembra o que você comeu e daqui a pouco tem uma reação, você não associa a reação com o alimento que você comeu. E a gente come também muitas vezes, por exemplo, um prato que tem ali um monte de alimento. Isso dificulta também, né? Você identificar ali que tipo de alimento está causando esse determinado sintoma. Por isso que esses testes, né, que selecionam individualmente e avaliam individualmente as sensibilidades alimentares, eles são muito interessantes, porque ajudam demais no diagnóstico, né? A pontuar ali realmente onde que tá o probleminha, tá? Então, como eu disse, essas reações, elas têm a participação de hipersensibilidade tardia, têm a participação do sistema imune, inflamam, né? E quando a gente fala em inflamação, tem um grupo de sintomas aí que são os ites, que são muito comuns de acontecerem em virtude das hipersensibilidades alimentares tardias. Então, gastrite, super comum de ser resposta à hipersensibilidade alimentar. Mas além da gastrite, que ainda está aí na porção do trato gastrointestinal, tem rinite, sinusite, otite, dermatite. Então, esses sintomas todos aí, né, asma, acne, que é também um processo inflamatório, cândida de recorrência, refluxo, inclusive em bebê, tá, gente? E essas hipersensibilidades alimentares, isso aí não é coisa só de adulto, não. Muitas vezes a gente já nasce, pode ser em virtude de alguma característica genética, com algum grau de hipersensibilidade a algum tipo de alimento, porque a gente não consegue digerir aquele alimento direito, porque o trato gastrointestinal está muito imaturo, né? Então, aquelas criancinhas, por exemplo, que muitas vezes a mãe sofre, que tá tendo um refluxo, né? E aí vai no médico e recebe erradamente a prescrição de algum prazol, que só piora todo esse quadro, muitas vezes é um problema de não diagnóstico de hipersensibilidade alimentar. Então, desde a infância, isso já pode estar presente. E esses problemas, gente, esse é um ponto muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente desenvolve um problema desse, uma gastrite, seja atrófica ou não, né? Desde ali o diagnóstico de uma gastrite crônica até uma gastrite atrófica, não pensem que esse diagnóstico surgiu da noite para o dia. Não. E nem que foi coisa assim de 1 mês atrás, de 6... Não, gente. Muitos desses processos começaram na infância. Na infância. Pra vocês verem o tempo que isso demora até chegar o momento do diagnóstico, né? Então, é um grau frequente, constante, progressivo de lesão, inflamação, de transmissão de informação errada ali, daquilo que não está apropriado para o corpo, tá? Até que culmine num diagnóstico. Então, muitas dessas criancinhas, né, estão aí com problemas, na verdade, de hipersensibilidades alimentares não identificadas e não tratadas. Aí a gente passa, na vida adulta continua com esses problemas e depois, às vezes, o sintoma muda,
né? É bem frequente isso. Muda na infância, às vezes o paciente começa a ter um sintoma, esse sintoma some, mas daqui a pouco começa a aparecer outro. O corpo está sempre sinalizando que está tendo alguma coisa errada ali, tá? Então, às vezes lá na infância era um quadro de regurgitação, de refluxo, depois começou com um quadro de dermatite, de asma, que é muito frequente também a associação de asma com hipersensibilidade alimentar, depois passa, daí a muito, né? Ao longo dos anos vão surgindo outras doenças, até que culmina lá no diagnóstico de uma doença autoimune, de uma doença inflamatória, por exemplo, endometriose, ovários policísticos, tudo isso aí tem relação com sensibilidades alimentares, tá? Para vocês terem noção da importância desse tipo de diagnóstico, tá? Eu vi que teve alguém que mandou alguma mensagem aqui com perguntas, porque se alguém tiver alguma, pode enviar aqui, porque basicamente o que eu queria primeiro chamar a atenção de vocês nesse talk é essa questão do vínculo, da relação dessas hipersensibilidades alimentares com o surgimento de sinais e sintomas crônicos e depois com o desenvolvimento de doenças crônicas, tá? Alguma pergunta? Eu não consegui achar aqui. Essas perguntas normalmente é bom colocar no pontinho de interrogação, tá? Que fica mais fácil de eu ver. E aí, para finalizar aqui esse talk, e não estender muito, queria comentar com você sobre essa questão do diagnóstico. Como que a gente faz, então, o diagnóstico de uma hipersensibilidade alimentar? Pode ser por um exame, um teste de prova, né, de introdução e retirada do alimento, e aí normalmente vai precisar de um profissional mais experiente para auxiliar, embora esse teste de tirar e retirar o alimento e observar, né, se teve melhora ou não do sintoma, por exemplo, ou o que aconteceu de diferente no corpo, seja muito trabalhoso. É trabalhoso, é custoso, é demorado. Então, em virtude disso, a gente pode lançar mão dos exames de hipersensibilidades alimentares. Outro sintoma, quadro, né, que é muito frequente de estar associado com as hipersensibilidades alimentares são as cefaleias crônicas, inclusive enxaqueca, tá? É muito comum a associação de enxaquecas e outras cefaleias com hipersensibilidade alimentar, tá? Então, no mercado hoje tem vários testes, que é uma pergunta que volta e meia eu recebo, né? Como que eu faço, então, para descobrir se eu tenho, se eu não tenho, qual que eu tenho, né? Então, tem vários testes no mercado. Tem esses testes, como eu disse, que são testes de avaliação sanguínea, que pesquisa algum tipo de IgG. Tem, na verdade, diferentes testes, porque mesmo dentro do grupo, por exemplo, de anticorpos IgG, tem diferentes IgGs que podem ser formados, porque eu disse para vocês, são diferentes tipos de reações que podem estar acontecendo nesse corpo e levando, né, associado aí a esse quadro de hipersensibilidade. Por exemplo, tem teste que vocês vão encontrar de IgG3, tem teste que vocês vão encontrar que é de IgG4, e cada teste tem ali a sua metodologia de ser realizado e tudo. Eu gosto, inclusive foi o que eu fiz, o teste que é uma avaliação pela biorressonância. Tá, eu não vou explicar muito sobre a biorressonância aqui, eu já até tinha comentado sobre esse método de avaliação da biorressonância num talk anterior, que foi que a gente fez no ano passado, que foi com a Patrícia, dentista biológica, né? Tem várias formas dessa avaliação por biorressonância ser realizada, teste de força, com aurímetro e com aparelhos que ajudam de alguma forma a fazer essa identificação, que é o caso do Vega Test. O Rafael de Carvalho é um profissional que eu conheço, que faz esse teste. Eu até marquei ele nos stories essa semana aqui, porque eu comentei que o meu teste, por exemplo, eu fiz com ele. E eu acho mais interessante esse teste, eu acho ele mais fidedigno, né? Porque toda vez que você vai olhar, por exemplo, e pesquisar
por rastrear, né, por anticorpos, isso aí pode sofrer várias interferências na formação desses anticorpos, tá? Por isso que eu acho que o teste de biorressonância, ele é mais fidedigno. E agora, mesmo fazendo esses testes, gente, é fundamental vocês terem o auxílio de um profissional para ajudá-los, tá? Porque assim, ó, por que essas hipersensibilidades alimentares surgem? Eu mencionei para vocês que um fator é a questão genética. Então, às vezes, a gente pode vir com alguma predisposição genética para algum tipo de hipersensibilidade. No meu caso, por exemplo, eu fiz o teste, a maioria dos alimentos que deram lá positivos para mim, que apontou que eu tenho reação de hipersensibilidade a eles, eu já suspeitava que eu tinha, só para vocês terem ideia. Por quê? Porque muitas vezes eu comia e já atenta ao meu corpo, sinais, eu percebia que surgia alguma coisinha diferente. Às vezes era algum tipo de espinhazinha que aparecia na pele, o intestino que dava alguma mudada. Então, assim, eu já tinha uma suspeita. E aí, acabei confirmando com o teste. Agora, tem alimentos lá que eu não suspeitava, né? São mais difíceis. Tem algumas coisas que é difícil mesmo a gente identificar. E apareceu lá no teste, por exemplo, cacau. Cacau foi um alimento ao qual eu sei hoje que eu tenho hipersensibilidade alimentar. Eu não sabia, porque eu também... quem que quer ficar pensando nisso? Eu comia chocolate 100%, gente. 100%, 80%, sem açúcar, quase todo dia. Adicionava cacau a bebidas minhas, né? O cacau é um excelente produto. Ele é cheio de flavonoides, cheio de antioxidante. Tem diversas propriedades benéficas para o corpo. Então eu consumia com muita frequência, não muito, mas todo dia eu consumia alguma coisa de cacau. E aí no meu teste deu. O Rafael de Carvalho acabou de entrar aí, ó. Eu comentei com vocês que eu fiz o meu teste com ele. E aí, Rafael, e aí, ó, ele acabou de entrar. Então, assim, o cacau, por exemplo, apareceu lá no meu teste. E quando eu comentei com os meus pais que o cacau tinha dado positivo no meu teste, o meu pai comentou que ele tem reação ao cacau, né? É só comer que ele tem algum sintoma, por exemplo, diarreia. Então, assim, para vocês verem que tem um componente que muitas vezes é uma predisposição genética mesmo, tá? Ao surgimento dessa hipersensibilidade alimentar. Agora, tem outros fatores que podem levar ao surgimento da hipersensibilidade alimentar. Por exemplo, monotonia alimentar. Comer todo dia a mesma coisa. Eu falo isso muito aqui nos stories, né? E em vídeos também com vocês. Tem que ter rotatividade alimentar. Porque se porventura, por exemplo, você estiver diante de algum alimento ao qual você não tenha uma boa digestão, uma boa tolerância, você minimiza o impacto disso quando você faz o rodízio. Você não sobrecarrega seu corpo com a monotonia alimentar, tá? Então, a monotonia alimentar é uma das causas de hipersensibilidade alimentar. Outra causa é uma incapacidade de detoxificação, tá? Pacientes, às vezes, muito intoxicados, seja por metal, por medicação, pacientes com parasitas, são causas de surgimentos de hipersensibilidade alimentar, tá? Outras questões são as próprias alterações digestivas que vão acontecendo ao longo da vida. Por exemplo, déficit de produção de ácido clorídrico, déficit de produção de enzimas digestivas, tudo isso aí vai piorando a digestão. Alimentos mal digeridos muitas vezes vão gerar fragmentos ali que podem gerar um processo inflamatório intestinal e com isso desencadear alguma reação imunomediada, que são esses quadros de hipersensibilidade alimentar. Entenderam? Então, só para vocês terem uma noção. No teste de biorressonância, às vezes depois, quem sabe, o Rafael topa da gente fazer um talk também, para ele explicar um pouquinho mais, né, sobre esses testes. Esse teste, né, que ele faz. Mas no teste a gente tem a oportunidade de identificar ali um alimento e avaliar se a nossa tolerância, né, se a nossa digestibilidade também a eles está adequada ou não, tá? Deixa eu só ver as perguntas aqui. Alguém colocou aqui que não pode comer oleaginosas que aparecem em erupções na pele do rosto e falta de ar. Achava que era alergia, fez o exame de sangue e deu negativo. Eu não confio nesse exame de sangue, tá?
Se você tá... Primeiro que a oleaginosa é um alimento muito alergênico, tá? As proteínas das oleaginosas são bem alergênicas e fora isso, ainda tem contaminação fúngica, tá? Então, as castanhinhas, castanha de caju, castanha do Pará, noz, não sei o que, isso aí não é um tipo de comida pra você ficar comendo todo dia, tá? Tem gente que come todo dia, qualquer lanchinho é oleaginosa, essas dietas low carb de modinha aí é oleaginosa, entendeu? Que é rica em gordura da sociedade, isso aí é ótimo para desenvolver quadros de hipersensibilidade alimentar no paciente. Se você já comeu e percebeu que você tem alguma resposta no seu corpo, que é o que você colocou aí, ó, que você tem erupções na pele e falta de ar, confie mais em você do que no teste, tá? Se o teste deu negativo, sinceramente, eu acho que é o problema do teste. Esse teste aí não é confiável, tá? Então, assim, eu já até tinha comentado isso com vocês, gente. Se vocês estão observando uma coisa que não tá legal, tira isso do seu padrão de alimentação. Não fique insistindo no erro, tá? Porque é esse tipo de insistência aí que ao longo do tempo vai acabar trazendo para vocês problemas mais graves, tá? Porque isso, como eu disse, né, são processos evolutivos de anos. Então, isso vai acumulando erros, vai acumulando inflamação, vai ativando resposta autoimune e isso aí vai aprofundando, tá? Em camadas de doenças, tá? E de desequilíbrios. Tem algumas outras perguntas aqui, mas eu acho que não estão muito vinculadas com o tema, tá? Mas é isso, tá? Acho que eu já respondi. Essa pergunta aí foi bem boa, porque deu pra esclarecer, né? Muita coisa que é uma pergunta bem frequente mesmo. Tem como corrigir dificuldade de digerir carne vermelha? Olha, depende. Essas dificuldades, primeiro o que a gente tem que ver? Qual que é o motivo, tá? Dessa dificuldade digestiva. E será que é deficiência de ácido clorídrico? É deficiência na produção enzimática? E aí eu vou aproveitar e dizer para vocês que muitas sensibilidades alimentares, elas podem ser diminuídas, tá? Com o tempo. Porque tem, por exemplo, pessoas inclusive que têm muita sensibilidade alimentar, o problema muitas vezes não são os alimentos. É essa pessoa que está num quadro desequilibrado de muito baixa tolerância aos alimentos, tá? Então, à medida em que a gente vai corrigindo esses processos metabólicos, melhorando a digestão, aí o Rafael colocou, talvez hipocloridria, né? Que é a redução do ácido clorídrico. Pode ser, tá? Mas assim, retomando o que eu estava colocando aqui para vocês. Muitas vezes a gente corrigindo esse terreno biológico, né, melhorando o perfil de digestão, de absorção, modulando o sistema nervoso, modulando o sistema imune, muitas dessas sensibilidades podem diminuir. A gente não pode garantir que vai ficar livre de todas, tá? Nem sempre isso acontece. Mas com o tempo, e isso não é algo imediato, pode ser que algumas sensibilidades alimentares se resolvam, tá? Ou pelo menos diminuam, né? Tolera, mas tolera com uma quantidade menor, né? Uma coisa também é você comer um alimento, por exemplo, em uma pequena quantidade, ao qual você tem sensibilidade, depois com o organismo funcionando bem, tá? E dar uma pausa, então se permitir consumir esses alimentos com uma frequência pequena, numa quantidade pequena e sem misturar tudo de uma vez, porque é muito diferente você comer um do que você comer tudo de uma vez só. Aí você vai colocar ali no prato vários alimentos aos quais você tem sensibilidade, e sabendo ou não, então é óbvio que isso aí pode ter uma potência muito maior de trazer desequilíbrios para o seu organismo, tá bem? Então é isso. Já vi perguntas diferentes aí, ó, hipocloridria pode ser corrigida? Pode, tem como melhorar pelo menos, tá? Mas depois a gente fala mais sobre isso, tá? Então é isso, gente. Semana que vem vai ter outro talk, provavelmente na quinta-feira. Hoje é sexta, porque é o primeiro
que a gente está começando aqui nessa retomada dos talks, tá? Provavelmente o próximo é na quinta-feira, nesse mesmo horário, 18h30, e aí a gente vai fazendo essa sequência até as 2 primeiras aulas gratuitas do programa Patrimônio Saúde, Borboletas no Estômago, tá? Então, só para quem entrou por último, o link para inscrição e cadastro, né, nessas aulas gratuitas já está disponível na bio. Para quem quiser, já pode clicar lá, porque aí vai receber mais informações, vai receber o link de acesso e tudo mais, tá? Então, no dia 24 e 25 são as aulas gratuitas e no dia 25 a gente abre as inscrições para o curso Borboletas no Estômago. Eu vi que teve gente falando aí que quer tratar gastrite atrófica autoimune, né? Então, nesse curso eu vou falar especificamente sobre esses problemas gástricos, mas eu vou expandir um pouco mais, é óbvio, e falar de como que isso aí, por exemplo, atrapalha no intestino e sistemicamente, tá? E aí a gente vai falar sobre tratamentos também, tá? Obrigada, boa noite para quem acompanhou aqui até agora. Vão acompanhando os stories aí, os próximos talks e a gente se fala. Um beijo!